Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos aqui trabalhando hoje a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico Central de Materiais. Nesta aula, nós vamos abordar o item 1.10 do seu material e falarmos sobre a admissão de paciente na sala de recuperação pós-anestésica, ok? Nesse processo, é importante que eu entenda que existe uma dinâmica de tempo, literalmente, relacionada ao procedimento cirúrgico. Então, o paciente, a partir do momento que terminou as fases cirúrgicas e que, obviamente, o anestesista o liberou para ir para a sala de recuperação pós-anestésica, que literalmente ele acordou o paciente, ok? Esse paciente ele já está apto para ser transferido para a sala de recuperação pós-anestésica. E nesse sentido, então, o enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, ele vai conferir a identificação desse paciente com um prontuário, que é bastante importante, para, obviamente, acomodá-lo de maneira mais adequada e também seguir a prescrição médica. Registrar no sistema de informação, por exemplo, que o hospital tenha a respeito da informação desse paciente, monitorar os sinais vitais, a saturação de oxigênio também, que é bastante importante, que vai demonstrar a eficiência dessa troca gasosa que está acontecendo no pulmão, instalar nebulização, que é bastante importante sempre que for prescrito também, sempre que necessário, e avaliar o nível de consciência sempre desse paciente e também o nível de dor, ou, obviamente, o entendimento literalmente relacionado à escala de dor. Manter o paciente aquecido, isso é muito importante. Então, a partir dali, esse paciente, às vezes ele não vai estar vestido, ok? Às vezes ele vai estar somente com o avental ali protegendo ele, mas a gente vai cobrir esse paciente com cobertores, porque justamente o centro cirúrgico também tem uma temperatura um pouquinho mais abaixo. Verificar o posicionamento dos drenos também, sondas e cateteres, evitar o tracionamento desses dispositivos, por quê? O tracionamento desses dispositivos, além do trauma, pode favorecer também, obviamente, uma complicação no procedimento cirúrgico, obviamente que pode ter acontecido agora. Então, às vezes o paciente passou pelo centro cirúrgico para colocar um dreno torácico, ok? E outro papel também. E ali, logo na sala de recuperação pós-anestésica, por conta de um cuidado, esse dreno sai. Então, isso não pode acontecer em nenhuma situação, em nenhuma hipótese. Nesse sentido, então, é importante eu ter cuidado com esses dispositivos. Atentar também para os sinais de sangramento, hemorragia, literalmente, a perfusão periférica desse paciente. Então, eu sempre vou estar atento, observando o tempo de enchimento capilar, ok? Que é bastante importante. Ele sempre tem que estar a menos de 2 segundos. Isso é um tempo de enchimento capilar bom, ok? Natural. E, obviamente, se ele tiver aumentado, isso demonstra uma circulação um pouco prejudicial na área periférica do corpo, ok? Manter o paciente em posição confortável também, que é muito importante no leito, colocando coxins de conforto nas zonas de pressão e proeminências ósseas, justamente para ajudar a evitar qualquer tipo de complicação. Outro fator é manter as grades laterais elevadas para proteção do próprio paciente, garantir a privacidade do paciente, isso é muito importante, manter a cabeça do paciente lateralizada e em decúbito dorsal, obviamente, elevado, caso tenha feito o uso de anestesia geral, isso é bastante importante. Por quê? Porque ele pode ter um estímulo, por exemplo, de êmese e ter uma broncoaspiração, por isso da cabeça lateralizada. Então, ele pode sim vomitar até mesmo por conta do procedimento. Bastante importante isso. Atentar também para a lateralidade cirúrgica dos pacientes que foram submetidos a procedimento cirúrgico nesse sentido. Então, mastectomia, ceterectomia, não verificar os sinais vitais e não, obviamente, efetuando punção venosa no mesmo lado do procedimento que foi realizado. Então, é uma rotina bastante importante esse cuidado. Observar no caso das puérperas, por exemplo, se fosse um centro obstétrico, né? A contração uterina, que é bastante importante. A contração uterina vai diminuindo o tamanho, literalmente, do útero após o parto. E nesse sentido também a gente vai observando se não tem, obviamente, alguma complicação, ok? O sangramento também vaginal, eu tenho que acompanhar isso no pós-operatório. A episiorrafia, se em caso de parto normal, por exemplo, se está tendo algum sangramento, se está tendo alguma complicação, se está tendo uma dor muito exacerbada. O engurgitamento mamário também é bastante importante, então mamas muito cheias, onde não consegue drenar, por exemplo, esse leite. Presença ou ausência do colostro, então tudo isso a gente vai avaliar dentro do centro obstétrico, por exemplo, na sala de recuperação pós-anestésica, ok? Anatomia do bico da mama, isso vai facilitar o entendimento se vai ter uma boa pega ou não, né? Pseudo-invertido, invertido, por exemplo, retrátil, e o controle hemodinâmico, que é bastante importante relacionado a sinais vitais e controle hídrico, balanço hídrico. Incentivar também o aleitamento, literalmente no peito,
sempre que não tiver contraindicação, é bastante importante isso, quando eu esteja num centro obstétrico, bastante importante, sejam realizadas por razões medicamentosas, por doenças, por exemplo, essa contraindicação. Observar e comunicar ao médico, ok? Presença, por exemplo, de retenção urinária, bexigoma, por exemplo, isso é bastante importante isso. Anotar os débitos dentro das sondas, é bastante importante já fazer esse monitoramento para entender a eliminação e o volume. No caso de diurese, por exemplo, controlar o volume e também a coloração dessa diurese, porque posso ter presença de sangue também na urina. Observar e registrar a presença de processos inflamatórios e também flebites, muito importante. Também a questão de infusão venosa, né, deve ser datada e rubricada, então ter data literalmente ali na fixação desse acesso venoso periférico. Medicar conforme prescrição médica, se tiver dor, se tiver êmese, por exemplo, então um analgésico, um antiemético, por exemplo, para evitar todo esse tipo de transtorno. E coletar e encaminhar exames sempre que forem solicitados para o laboratório ou, obviamente, indicar de maneira administrativa, ligar para o laboratório para fazer a coleta, por exemplo, desses frascos de materiais ali no centro cirúrgico, ok? Bom, nesse sentido, é importante observar esses aspectos de orientações que são gerais e eu também entendo que na sala de recuperação pós-anestésica, à medida que esse paciente é admitido ali, a gente tem vários outros cuidados de observação importantes e lembrando que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha também em equipe, ok? Então mesmo na sala de recuperação pós-anestésica, após essa admissão, eu vou ter vários aspectos de cuidados intensivos importantes com o paciente, ok? Falamos então nessa aula sobre o item 1.10, seu material, admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Espero que a gente tenha aprofundado um pouco mais esse conhecimento que você já adquiriu aqui na nossa disciplina em relação a esse conteúdo e complementando conteúdos anteriores, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.